Eu sei que seu site está preparado para receber humanos aí. A gente sempre focou em usabilidade e UI UX, mas será que ele está pronto para receber agentes de IA? Afinal, hoje quase tudo é automatizado, a gente tem automação para tudo, skills, um monte de protocolo, um monte de coisas que são automatizadas através de agentes de IA. E a Google lançou uma notícia ontem, que é o WebMCP, lançou um novo protocolo que eu vou comentar com vocês nesse vídeo, e que é o próximo passo da web aí. Então, vamos aprender a adequar nossos sites também para os agentes poderem usar. Mas beleza, então, pessoal, bora lá pro conteúdo aqui, né, que é o que mais importa. Vamos entender um pouco sobre WebMCP, né, e como preparar o nosso site aqui. Lembrando que isso daqui está em preview ainda, tá? O Google, hoje é dia 18 de fevereiro, o Google lançou isso daqui no dia 16 de fevereiro, tá? 2 dias atrás aí. Como a gente já sabe, os nossos sites eles são bem preparados aí para humanos utilizarem. Então, qualquer pessoa que entra no nosso site, que acessa o nosso site, a gente tem uma lista de produtos, a gente tem formulários a serem preenchidos, né? E isso, pô, bem legal, ajuda muito os humanos, a gente tem que pensar muito na interface sempre. Só que quando a gente fala de agente, as coisas são diferentes, né? Então, quando a gente fala de ter um agente de IA, né, de um robô ir lá e conseguir ler as informações do seu site, ele lê de forma diferente. Por exemplo, esse modo que eu estou aqui é um modo mais focado para a leitura que eu tenho, né? Você vê que eles não tem menu lateral, não tem nada aqui. Se você acessar o site sem estar no modo leitura, por exemplo, ele vai ter um menu lateral, ele vai ter um menu no topo, ele vai ter um rodapé. Todas essas informações, elas viram ruído quando a gente está lendo as informações através do agente. Por isso a gente tem que estruturar o documento antes, né? E se você usa Cloud, OpenAI, Gemini, qualquer IA que você usa, ela já faz isso automaticamente, né? E por isso a semântica também do HTML é muito importante. Quando você coloca lá, quando você usa as tags corretas, quando você usa a tag article, por exemplo, ele sabe que aquilo é o conteúdo do artigo. Quando você usa o nav, ele sabe que aquilo é um menu. Mas entendo que pouca gente faz isso, então ele acaba se virando ali para extrair essas informações na hora de ler. Na hora de submeter algo, é pior ainda, tá? Porque o que ele busca? Ele busca os inputs na página, né? E aí, para ele preencher essas informações, muitos dos inputs não tem um nome ou mesmo uma descrição, né? Para aquilo ali. Descrição realmente não tem. A gente não tem dentro do input do HTML ali. Você só tem um placeholder, tem o área para acessibilidade, mas convenhamos, é pouca gente que usa, né? Então, muitas vezes, a gente chega a dar um print na tela para entender o formulário, né, que ele precisa submeter. Tá? Qual que é a ideia da Google aqui? Tá? É trazer um protocolo para que a gente possa melhorar isso, principalmente, né, essa entrada, principalmente a parte do input de dados aqui. Tá? O MCP em si, Model Context Protocol, ele é um protocolo desenvolvido pela Anthropic, né, sugerido pela Anthropic, ele é um protocolo aberto, tem bastante gente trabalhando em cima dele, mas ele é um protocolo que ele diz para os modelos de IA quais ferramentas que eles têm para usar. Então o RAG, ele complementa muito, né, o Retrieval Augmented Generator, ele aumenta o potencial da IA em relação a contexto, né? Então ele dá informações extras para a IA. O MCP, ele diz quais ferramentas a IA pode usar. Então, por exemplo, se eu tenho um MCP do Balta, eu posso ter lá dentro ferramentas, né, que dizem o que, por exemplo, uma pessoa da administração pode fazer. Se ela pode bloquear um acesso, se ela pode reivindicar um acesso. Eu mostrei isso já na prática para vocês aqui durante, né, os webinars, né, a parte de IA que a gente fez lá com Semantic Kernel, mas que ainda vale todo o conteúdo, né, os fundamentos são o mesmo, tá? Então a ideia da Google é trazer isso para dentro da web, através, né, de um protocolo aqui chamado de WebMCP, tá? Então, qual que é a ideia deles? É fazer com que na própria página, né, no próprio HTML, a gente consiga ter elementos do MCP que já vai gerar para um agente de IA tudo o que ele pode fazer dentro do seu site. Particularmente, eu acho uma ideia sensacional, né? Porque hoje o MCP complementa as nossas API, a API vai expor um monte de funcionalidades, né, que a sua aplicação pode fazer. Então o pilar de API continua normal. O MCP, ele pode rodar em cima da sua API. Né? A gente pode definir ali no servidor MCP o que a gente quer expor para IA e o que a gente não quer expor para IA, tá? E o WebMCP, ele vai funcionar ainda mais como um complemento, né, como mais um complemento na parte do front-end.
Tá? Então o MCP casava muito bem com back-end, né? Casa muito bem com back-end. O WebMCP vai casar muito com front-end, né? A gente vai poder simplesmente colocar algumas tags extras no HTML e o agente já vai fazer isso, tá? E ele faz isso de uma forma automágica para a gente, tá? Então, uma vez que você definiu isso aí, eu tenho uns exemplos aqui, tá? O próprio browser, né? O próprio Chrome, você tem que ativar essas flags dentro do Chrome para poder testar. O próprio Chrome, ele vai gerar um JSON, né? Com as especificações do MCP ali, tá? Então, achei bem legal e achei bem simples a abordagem. A gente não precisa fazer nada. Quando acessar o site, ele vai criar um arquivo WebMCP automaticamente e já vai trazer todas as informações para a gente. Claro que a gente pode interagir via programação, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês também, que acho que é o mais legal para a gente. Então, entendendo o que é o WebMCP, a gente tem duas formas de fazer isso. Na verdade, três, porque a primeira é você se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar esse conteúdo para ajudar o nosso trabalho, né? Com certeza. E claro, se inscrever na nossa newsletter também e no nosso grupo do WhatsApp para ficar por dentro de todas as notícias. E também, se você quiser aprender mais sobre inteligência artificial, .NET, programação, vem ser premium aí no Balto.io, tenho certeza que você vai curtir demais o nosso conteúdo, tá? Mas, movendo aqui para o conteúdo de verdade, para o sério, né? E tem duas abordagens, duas formas de a gente trabalhar com o WebMCP aqui, tá? Um primeiro modo que eles chamam de modo declarativo, tá? Que são via atributos do HTML, e esse daqui eu achei uma sacada sensacional, tá? Porque a gente só vem aqui no formulário, ó, coloca toName, tá? Lembrando que isso aqui está em preview, gente, eu não sei se isso daqui vai ser a versão final, se esses nomes de atributo mesmo, isso aqui pode mudar, tá? Mas aqui já é uma ideia do que vem por aí, tá? Então a gente coloca o nome, né? Então esse formulário é para enviar contato, né? Então send contact, e a descrição, então ele colocou já aqui a descrição basicamente que a gente faz dentro de uma skill, por exemplo. Na skill a gente tem o name description, já mostrei para vocês, não sei se vai, tô meio perdido na linha do tempo aqui, acho que esse vídeo vai sair antes do vídeo dos skills, né, porque é uma novidade, uma notícia aqui, mas se não saiu ainda, a gente vai ter vídeo sobre skills aqui no futuro, tá? Então, basicamente a gente tem isso dentro das skills também, nome e a descrição do que ela faz. No MCP também, na parte ferramental a mesma coisa, tá? E aqui a gente tem a definição dos parâmetros, ó, então eu tenho o toParameter, eu tenho aqui a descrição, né, descrição desse parâmetro, então o nome completo de quem tá enviando a mensagem, né, o endereço de e-mail, tá? E o conteúdo da mensagem. Então, pô, simples de fazer, tá? Simples de implementar, acho que é bem bacana. Não adianta também trazer feature, trazer funcionalidade, isso ser difícil de fazer, tá? Toda vez que a gente fizer, né, colocando isso e recarregando a página, já vai estar com isso daí ativado, né? A gente já vai estar com essa parte do MCP ativado, tá bom? Só lembrando, pessoal, que aqui também a gente tem, o agente ele tem que suportar também o WebMCP, tá? Então, precisa de suporte do lado dos agentes também, tá? E aqui eu coloquei agent.evoked, né? Eu vou falar mais sobre esse cara aqui, né? Agent evoked, que é uma funcionalidade nova que a gente tem ali, eu vou mostrar ela mais no JavaScript ali para vocês, né? Que é a parte que a gente tem para validar ali se o formulário foi submetido, se foi retornado com sucesso para a gente. Então a gente tem como traquear isso também. Tá? E ele suporta até classes CSS, né? Então tem aqui um toFormActive, toFormSubmitActive, tá? Então, bem legal aí. No futuro, provavelmente, a gente vai ter bem mais novidades aqui nessa parte. Mas, claro, além do modo declarativo, a gente tem também o modo imperativo, que é para funções, né, para seções do seu site, onde não necessariamente você tem um formulário direto ali. Como o caso da busca, por exemplo. Você só tem um input ali da busca, mas você quer ter muito mais detalhes sobre aquilo. Você quer ter um esquema, você quer ter uma definição sobre a busca, o que aquela busca pode fazer, onde ela pode buscar, ou até seções do seu site onde você não tem isso explicitamente, mas você quer deixar essa opção dentro da página, tá? Para isso, a gente tem o navigator.registerTool, tá? Então essa função nova, né, essa função nova chamada de register tool aqui, tá? E unregister tool, né, para desregistrar uma ferramenta, ela permite literalmente que a gente crie um método do MCP ali de forma dinâmica, né? Ou seja, através do JavaScript, tá? Nesse caso aqui, ele vai gerar também um arquivo, né? Um arquivo lá especial para o browser, tá? Eu chamei esse daqui de webmcp.ts, usando TypeScript aqui, tá? Mas a função é a mesma do JavaScript aqui, faz tempo que eu não escrevo JavaScript puro, tá? Me desculpem. E eu peguei esse exemplo também do site oficial ali, né? Mas a gente tem aqui, ó, uma função para registrar,
né, os roles, e ele tem aqui o navigator.register_tools, tá? Então já fica dentro do navigator. Aí a gente vai passar o nome, a descrição, né, e o esquema de inputs. Então aqui no caso tem 3 inputs, né, a origem, o destino e a data, tá? Então para cada um basicamente vira um parâmetro aqui. Se a gente olhar depois, né, o código que ele, depois eu deixei as fontes ali para vocês darem uma olhada no blog oficial do Google, né, onde ele mostra isso com mais detalhes. Ele gera um código, né, bem parecido com esse daqui, ó. Tá? Então, um código muito parecido com esse, que é basicamente a especificação que a gente tem aí do MCP, tá? Se você quiser desregistrar, né, você usa o unregister tool aqui, tá bom? E daí você pode chamar essa função como você quiser, né? Eu coloquei aqui um exemplo com o useEffect no React, né? E claro, se a gente quiser chamar ele no Blazor também, né? Então a gente tem aqui a função JS pura, tá? Então bem parecida aí com a nossa do TypeScript. E a gente tem essa função aqui exportada, e aí a gente pode usar o JS Runtime aqui para interoperar com essa função, tá? Então, eu chamei ela também de WebMCP aqui, e a gente pode invocar essa função aqui já ali, quando a nossa aplicação carregar, né? Então, tem aqui, ó, no override async on after render async, né? Assim que a página carregar, ele vai fazer a invocação dessa register flights tools aqui, né? E você pode fazer isso de uma forma dinâmica ali, só um exemplo inicial para vocês. Como que você pode testar? Como que você pode começar hoje, tá? Instala o Chrome, precisa da versão beta do Chrome, e vai no Chrome //flags, tá? E pesquisa por WebMCP. Você vai ver essa opção aí, você precisa habilitar ela, tá? Reiniciar o Chrome daí, e você já vai ter ele disponível aí para fazer esses testes. Aí esses JavaScripts que eu coloquei aqui, eles já vão funcionar, tá? Você já vai conseguir fazer o teste local na sua máquina aí, tá bom? Por que isso é importante para o futuro aqui da web, tá? Porque eu tô colocando essa notícia aqui, já que eu nem falo tanto sobre Chrome, né? Sobre browsers, assim, aqui. Porque eu acho que realmente isso aqui é uma adaptação que vamos precisar fazer em breve nos nossos sites, tá? Por exemplo, a gente que cria conteúdo aqui, a gente quer muito que a IA comece a recomendar nosso conteúdo. Eu sei que já tem mudanças no padrão no comportamento dos usuários, onde muita gente usa mais o cloud, usa mais o OpenAI do que o Google para busca em si, né? Então usam mais as buscas por AI aí. Então a gente provendo essas informações, provendo todas essas informações aqui da forma correta para os agentes, a gente consegue interagir de uma forma melhor, a gente consegue prover, né, mais dados para os agentes aí e, consequentemente, ser encontrados, tá? Eu também acho que essa abordagem do WebMCP, ela é legal e ela faz muito sentido também. Eu não acho que o MCP em si não faça sentido, tá? Até teve uma questão ali de MCPs versus skills. Eu acho que eles têm propósitos diferentes para mim, e claro, posso explicar isso no futuro se vocês quiserem. Aqui, embora já tenha uma explicação, mas posso fazer algo mais direto e reto. Mas aqui ele faz bastante sentido porque a gente já tem um contexto, tá? Imagina se eu quisesse habilitar o WebMCP para esse artigo aqui, por exemplo, tá? Eu ia conseguir dar a página toda como contexto para ele, né? Então eu já ia conseguir ter um input muito maior, já ia conseguir ter uma janela de contexto maior, e a gente sabe que isso faz toda a diferença, né? Que isso é a relevância do seu conteúdo, a relevância da informação para IA em si, tá? Então, com isso, basicamente, a gente fecha o ciclo aí de ter um MCP com uma camada de MCP ali nas suas APIs, uma camada Web MCP no seu front-end, tá? Inclusive de uma forma dinâmica. Se você trabalha com PWA, se você trabalha com apps, não importa, né? Você vai conseguir fazer isso aqui através do Web MCP, tá bom? Perfeito, então, pessoal. Esses eram os pontos, né? Essa é a notícia legal aí que eu queria trazer para vocês hoje. Tá bom? Então, espero de coração que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. E, claro, deixe seu comentário aí se você já está preparando seu site para robôs, se você já está preparado aí para Skynet, para o futuro da inteligência artificial, né? E o futuro, consequentemente, da programação. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Isso ajuda muito o nosso trabalho quando você faz isso. E, claro, se inscreve na nossa newsletter para receber essa e outras novidades diretamente no seu e-mail. E participa também do nosso grupo do WhatsApp, né? Tô sempre lá colocando notícias, colocando coisas legais para vocês, tá bom? Vem ser premium, vem aprender programação de verdade, vem aprender IA, fundamentos, coisas que realmente importam aí comigo, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.